pessoal, tudo bem com vocês? Bora para fazer mais uma análise aqui desse milho, porque agora vai ser assim, né? Todos os dias teremos análises. Então, bora falar desse milho, que hoje ele fez um movimento maravilhoso. Quem pegou, pegou. Semanal, como a gente sabe, como a gente tem visto e acompanhado, continua dentro do caixote, dentro da groselhona dele, tá se segurando no suporte, né? Como a gente já havia falado. E se a gente for olhar no diário, o que que eu não gostei, né? O que que eu não gostaria que ele fizesse, que ele fechasse abaixo dessa LTB que a gente marcou aqui ontem, né? Aqui no semanal ela ficou um pouco desajustada, mas se a gente for no semanal não, no diário. Se a gente for ajustar ela ali para os 60 minutos, ó, esses dois topinhos, topico ico. E olha só, olha onde ele segurou. A gente tá falando do CCM Foot, né? Vou apagar essa groselhona aqui rapidinho. Se a gente for ver, ele abriu o gapadão lá em cima, abriu. Aqui em cima já média de 200, ele não conseguiu dar continuidade no movimento de alta. Mas lembra que eu comentei ontem que eu achei que foi uma subida muito agressiva, foi 3%, né, em um dia. Praticamente ele devolveu hoje parte do movimento que foi exagerado no dia de ontem. Então, eu gostaria de uma correção saudável e foi uma correção saudável. Mesmo ele tendo aberto o gapado, foi lá para cima e tudo mais, ele fez uma correção saudável porque assim, de 3% que ele subiu ontem, ele devolveu 1. Então isso tá lindo, porque 2% de alta de ontem para hoje a gente está considerando que ele realmente está querendo continuar subindo. E aí olha só onde ele se segurou. Ele segurou bem em cima daquela LTA que a gente já traçou no semanal. Que eu falei que é antiga, que lá de 2019. Pois é, foi exatamente ali que ele segurou. Porque no semanal não vai aparecer mais uns 60 minutos. Olha lá ela. Tchu, tchu. Segurando. Olha só, ele tentou. Gente, ele tentou. Vou até dar um zoom. Ele tentou, mas não conseguiu. Nem fechou abaixo da média de 23. Pois bem. O que a gente tem que se atentar, né? Ele tem que se segurar aí. Vocês lembram que ontem a gente tinha comentado que eu falei? Bom, que ficaria legal, interessante. Vou tentar aqui, peraí. Deixa eu fazer. Ah, já tá na corzinha que eu gosto. Eu gosto do rosa. Lembra que eu falei desse fundo arredondado? E que se ele fizesse uma correçãozinha aqui, e armasse um pivô e rompesse, ia ficar muito bonito. Pois bem, minha gente, ele fez exatamente isso. Ele foi até mais, né? Porque ele abriu lá no gap. Eu queria que ele viesse só até aqui, né? E fizesse essa correçãozinha daqui. Mas tá tudo bem. Se ele abriu lá em cima e já quer fazer uma correção, tá tudo certo. A gente espera então ele fazer essa correçãozinha. Ele tem que se segurar aqui, ó. Ele também não rompeu essa LTB que a gente tinha traçado ontem. Segurou. Ele segurando aqui. E ele fazendo esse pullbackzinho aqui, minha gente, fica bonita, hein? Como fica bonita essa tendência de alta do CCMU. Eu boto muita fé. E aí você fala, ai, mas tá, em outro cenário não muito bonito, é aquilo que a gente tinha falado. Talvez ele voltando ali para a região da groselha, né? Se ele começar a voltar a fechar baixo aqui, ele voltar testando essas regiões, ele vira até essa linha que a gente traçou, essa LTA que é mais antiga, e testar preços mais baixos. Então a gente teve notícias na segunda, não, na terça-feira. A gente teve que foi aquela puxada, porque teve uma. A Rússia atacou o depósito de milho na Ucrânia, e isso fez preço, deu uma movimentada no mercado. Hoje cedo, logo na abertura, saiu o Conab, o que também não foi algo, por mais que eles tenham uma visão de muitos grãos, de uma produção boa, uma safra boa e tudo muito, tá tudo muito lindo, maravilhoso, mas o custo de produção tá alto. Então tem muita coisa que também, o dólar tá alto, tem coisas que o fertilizante tá, o preço tá alto. Tem muita coisa que a gente tem que ver que pode interferir que assim, OK, o preço vai ficar mais baixo que isso, mas o custo do produtor tá compensando se ele for vender mais barato. Então, é como eu falei, eu não me apego ao fundamento. Graficamente falando, e foca no gráfico, tá, gente? Não fica
enviesado, porque se for sair notícia é isso, se for sair notícia é assado, eu evito estar posicionado quando tem notícia. No caso de hoje, eu já tinha feito parcial, então eu estava tranquila financeiramente, porque mesmo se abrisse com um gap de baixa, estava tudo bem, eu já tinha diminuído o meu risco. E foi positivo, abriu o guepado para cima, tá lindo, não desconfigurou a tendência de alta e para mim ainda tá a favor da tendência. Se ele realmente deixar um outro gatilho amanhã, pela média de 23, eu inclusive colocaria mais um contrato. Eu não saí da operação, ainda tô com o contrato ali. Para mim tá dentro do esperado. Mas não fiquem enviesados esperando notícia se vai sair, se não, se aquilo assado, ou pela expectativa que estão falando. Segue o que te dá segurança. Se seguir a notícia te dá segurança, maravilha. No meu caso, eu me sinto muito segura com o gráfico. Eu gosto de fazer as análises e eu sinto segurança com ele. E é o suficiente para mim. Então, cada um tem que seguir realmente aquilo que seu coração mandar, o que funciona, o que dá certo para você, porque assim, mercado não existe um único jeito certo. Existe o que funciona para você. E dessa forma, com o gráfico, funciona para mim. Então eu vou continuar focando sempre no gráfico. Se eu ver que realmente alguma notícia está fazendo muita bagunça no preço, eu prefiro ficar de fora do que ficar tentando adivinhar o que está passando na cabeça das pessoas. Então eu realmente prefiro evitar quando tem muita volatilidade. Por isso que eu estou operando o contrato N, porque ele é um pouco mais sossegado em relação à notícia e coisas assim. Diferente, o CMU ele realmente é um contrato mais líquido o ano inteiro, tem muito negócio, só que eu realmente prefiro operar com mais tranquilidade. Eu fico posicionada por dias e tudo mais. Por mais que o CMU ele dá grandes puxadas, né, de tanto para gain quanto para loss, então para mim eu vou aonde eu tenho conforto e para mim eu tô tranquila. E aí, olhando aqui o CCMU, ele devolveu um pouquinho, né, de ontem. Se a gente for ver a barra do semanal, ainda tá dentro do esperado. Esse volume de compra ainda tá alto, tá ok. A gente ainda tá no meio da semana, faltam mais 2 dias de pregão, então a gente não pode tirar conclusões precipitadas. A mesma coisa, o CCMU é muito parecido com o CCM FUT, tá? Então, a gente vai esperar comportamentos muito, muito parecidos. Mesma coisa, ele tentou fechar abaixo aqui, ele tá um pontinho de indecisão aí, mas aqui nos 60 minutos ele não conseguiu, tá vendo? Ó. Permanece, mesmo é igualzinho. O CCM FUT e o CCMU é muito parecido. A gente tinha falado aqui da fundinho arredondado, uma possível correção aqui, não fechar abaixo dessa LTB. Se ele romper aqui, no caso, como ele veio até aqui em cima, vai ficar um pivôzão, né? Mas, se, igual, por exemplo, ele tocou na média de 23, se deixar um gatilho aqui pela média de 23, nossa, fica bonitinho, que a gente vai comprar no fundo do pivô, com um stop bem baratinho. A gente vai conseguir pegar uma posição muito bonita. E aí a gente já tá falando aí de alvos. A Martinha comentou do 95,50, o meu tá no 95,40, tá bem perto, inclusive. Que é o topinho anterior, né? E tomando cuidado que a gente tem uma média de 200 no meio do caminho, 60 minutos não é tão relevante. Eu fico mais preocupada quando a gente está numa média de 200 no diário. Nos 60 minutos é relevante? Claro, é uma média de 200. São 200 períodos, né, que ela tem se mantido. Então, ali, vamos supor, eu entro com 2 contratos, parcial em cima da média. Eu sempre procuro olhar pontos estratégicos para poder fazer as parciais. Mas não vai dar 1 para 1, um exemplo. Assim, eu tenho a minha barra custou R$ 1 o stop, mas vai dar 90 centavos a parcial. Eu prefiro sair com 90 centavos e garantir um pouco do dinheiro no bolso, porque ele pode voltar e deixar o trade correr, do que ficar pagando para ver depois voltar, ou sair no negativo ou sair no zero sem nada. Então, essa é a minha estratégia que normalmente eu uso. Então, o CCMU está muito parecido com o FUT, mesma coisa, acredito nele. Na tendência de alta, ele realmente devolveu 1% de 3,33% de alta de ontem. Não acho que foi um exagero essa queda. Muito pelo contrário, eu achei que foi realmente um movimento de uma correção saudável e necessária. CCMN, né? As bolinhas que eu já tinha marcado. Mesma coisa, tendência de alta. Tentou romper? Tentou, mas não rompeu essa barra aqui, que foi essa barra de venda que foi forte. Esse volume foi muito grande, inclusive.
mas não conseguiu romper. E ele tá realmente segurando nesse suporte que a gente já tinha falado, que já foi resistência uma vez, já foi suporte, já foi suporte, já foi suporte. E ele realmente tá querendo perder as forças. Tocou na média de 23, tentou? Tentou. Mas a mesma coisa. Ele, se você for ver, ele caiu 0,21 do preço de ontem, que subiu 1,5. Mesma coisa. Uma correçãozinha super saudável, super dentro do esperado. Vou pôr uma linha aqui pra gente ter como referência. Essa daqui, como ela é mais longa, vou mudar a cor dela. Vou pôr igual da outra. Assim. Aí. Que a gente já sabe que é uma LTB importante. 60 minutos. Mesma coisa, canalzinho. Saiu do canal, saiu do canal. Mais uma vez, fundinho arredondado. Tentou, voltou, se segurou aqui nessa... Lembra que eu falei do 88,30? Que era uma região de suporte. Quer ver? Aqui. Aqui. E foi resistência aqui. Essas bolinhas, 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 várias bolinhas. É uma região, eu marquei essa groselha roxa aqui justamente porque é uma área de valor, tá, gente? E o preço tende a negociar nessas áreas de valor. Então, ele veio, deu uma segurada. O que eu fico, assim, o CC1000 ficou mais bonito do que o N, nesse caso, porque o N ele já conseguiu no after fechar abaixo da média, mas amanhã é um outro dia e aguardemos para ver os movimentos que ele vai fazer. Porém, ele tem um pouco mais margem de espaço para cair do que o CC1000, porque o CC1000 já estava bem pertinho, assim, né? Deixa eu ver. A LTB estava passando bem pertinho, assim, do fundinho. Já esse aqui, até ele vir no canal, tem um chão, né? A gente só tem que tomar cuidado. Vou até traçar outra. De repente, que se a gente pegar... precisa formar outro fundo pra gente fazer uma LTA aqui pra ver um rompimento. Porém, eu acho que eles estão, assim, se comportando de maneira muito parecida. Se ele voltar, se ele deixar também um gatilho aqui na média de 23, bonitinho, rompeu, a gente compra, o stop fica super barato e dá pra gente fazer uma estratégia bem bonitinha. E o próximo alvo eu vejo aqui no 91,7, antes da média, inclusive, de 200. Se ele se segurar aqui em cima, acima desse topo, gente, reversão de tendência. Por quê? Porque até aqui a gente está falando de uma tendência de baixa muito forte, que ele veio dias caindo. Então, até o 91, ele não configura ainda uma reversão de tendência. A tendência primária ainda é de queda, porém ele já me deixou traços de tentativa de reversão de tendência. Ele está no caminho de uma reversão de tendência. Pode ser que ele fale, tá bom, cansei, mas eu quero continuar caindo mais. Ele pode fazer isso, não tem problema nenhum. Pois se ele está subindo, a gente aproveita a alta. Se ele está caindo, a gente aproveita a queda. Perfeito. Se estiver subindo, a gente come pipoca. Se estiver caindo, a gente come pamonha. Importante a gente estar dentro do movimento. E por fim, galera, é isso. Eu tô super feliz, super contente com essas análises que a gente tem feito. Para mim tem sido ótimo, porque reforça os meus estudos. Eu fico super feliz de ver que quando os movimentos acontecem e tá bem dentro do parâmetro, dentro das análises, acho que confirma que a gente está sempre no caminho certo, né? Acho que se eu estivesse falando um monte de abobrinha aqui, se estivesse tudo dando errado, vocês iam ficar muito bravos comigo e ninguém ia me seguir. Então eu acho que, de certa forma, para mim reforça que a gente está no caminho certo. E eu fico super feliz. E é isso aí, vou deixar lá aqui gravado, já vou postar, vou subir aqui pro YouTube. E quero ver comentários, eu tô gostando de ver que vocês estão comentando, estão falando. E se vocês quiserem que a gente faça de outros ativos, tipo boi, que o boi tá bonitão, beijo. A gente faz também, mas eu quero que vocês se manifestem aqui, tá bom? Eu vou indo nessa, amanhã a gente volta com mais análise de mercado. E eu espero o comentário de vocês, tá bom? Um super beijo e